Hi, Patricia here. Welcome to our online English course. This is class number 5, Basic Level. Bem-vindos à nossa plataforma de inglês. Essa é a nossa aula número 5 do curso básico. Hoje nós vamos tratar de vocabulário. Eu vou ensinar para vocês o que são e como são usados os adjetivos em inglês. Adjectives are words that describe a noun. São palavras que descrevem um substantivo. Agora vocês me perguntam o que é um substantivo. Substantivo é um nome que se refere a uma pessoa, um lugar ou uma coisa. A person, a place, or a thing. Alright? For example, this is a remote control. Alright? Esse é um controle remoto. É uma coisa, ok? Então, um adjetivo vai ser uma palavrinha que vai descrever um nome, que vai descrever uma coisa, uma pessoa ou um lugar. Então vamos a alguns exemplos. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu estou falando de house, uma casa. E eu vou dizer que ela é big and white. Então ela é grande e branca. Ok? So big white house. Repeat after me. Big white house. Interessante em inglês que eu uso o adjetivo antes do nome. Eu uso o adjetivo antes do meu substantivo para descrevê-lo, ok? Um outro exemplo aqui. The house is big. É uma outra maneira de eu falar. Repeat after me. The house is big. A casa é grande. O que nós temos aqui? O verbo to be, que nós já aprendemos, ok? E uma coisa interessante que acontece em inglês. Olhem essa frase. The houses are big. As casas são grandes. Em português, a gente concorda em número. Se eu tenho a casa é grande, as casas são grandes. Os adjetivos todos em português, eles concordam em número. O que significa isso? Que se tiver no plural, o adjetivo vai para o plural. Em inglês, os adjetivos não têm plural, né? Então é mais fácil do que o português. Olha só. The house is big, the houses are big. Então as casas são grandes, ok? Vamos a mais exemplos para vocês. Apples are delicious. Repeat after me. Apples are delicious. Delicious. Very good. Então, as maçãs são deliciosas. The classrooms are big. The classrooms are big. The weather is nice in July. The weather is nice in July. New York is an interesting city. New York is an interesting city. Ok? Então, as salas de aulas são grandes. O tempo é bom em julho. New York, Nova York, é uma cidade interessante. Olha o que eu falei para vocês, que o adjetivo vem antes do meu substantivo aqui, né? Então, Nova York é uma cidade. E como é que é essa cidade? Eu vou usar a palavrinha para descrever cidade. Interesting. Ok? Então, vamos a alguns adjetivos para vocês. Alright? Eu botei ali a tradução. I want you to repeat after me. Good. Nice, great, wonderful, excellent, beautiful, terrific. Ó, prestem atenção que terrific em português parece terrível, mas não é. Ele significa excelente, ok? A mesma coisa que o excellent, alright? Gente, então essa foi uma aula sobre adjetivos. O PDF que eu preparei para vocês, na verdade são 2 nessa aula. Nós temos um PDF com exercícios e nós temos mais um PDF com uma lista de adjetivos com a tradução para vocês.
Então, uma dica que eu vou dar para vocês. Voltando no nosso slide dos exemplos, apples are delicious, the classrooms are big. O que eu recomendo vocês a fazerem? Construam frasezinhas com esses novos adjetivos que estão na lista, né? Para praticarem, ok? Vou dar um exemplo. Apples are delicious. Como é que eu digo bom? A gente já aprendeu. Então, apples are good, ok? Então, vocês podem fazer frasezinhas para praticar esses adjetivos. Não esqueçam de fazer o download do PDF, ok? Thank you very much. See you next time.